Ora viva, bom dia, sejam todos bem-vindos ao podcast Histórias com Muita Vida. Como já sabem, eu que vos falo sou Rosa Vieira e isso vocês já sabem. Mas o que de fato não sabem é que hoje eu vou sair de um modo normal para um outro modo, porque hoje nós vamos falar sobre a religião em Angola, mas não vou estar sozinha, obviamente. Estarei aqui com Bishop Marcos Major. Falei baixo, falei calmo para não errar. Falei bem, certo? Certo. Hoje vou conversar com o Bishop Marcos Major, onde vamos falar sobre um tema que muitos se interessam e que, de certa maneira, vai nos levar para uma reflexão. Hoje vamos falar sobre a proliferação das igrejas, não é? E também a febre dos profetas. Uma coisa que hoje em dia é muito falado. Então, Bishop, sinta-se à vontade. Desde já, seja bem-vindo ao Histórias com Vida. Essa é a nossa casa. Então, me caça é sua caça. Obrigado. É uma breve apresentação de quem é exatamente o Bishop Marcos Major. Certo. Antes de tudo, quero agradecer pelo convite que me foi dado. Na verdade, foi uma surpresa para mim quando recebi a vossa ligação, para estar no vosso programa. Para mim foi uau. Disse Deus obrigado. Obrigado por essa oportunidade. E cheguei aqui, quando vi o nome do programa, Histórias com Vida. Falei, uau, realmente é mesmo história com vida. Sou Bishop, como né, nossa presidente já acabou de falar, sou Bishop Marco Major, sou líder da Igreja Pentecostal, Tabernáculo Fogo de Deus, e estamos aqui para poder, né, ajudar os nossos telespectadores a compreender certas questões, né, que talvez em casa devem estar a se perguntar, mas a febre que tem surgido muito durante esse tempo dos profetas. Então, bora lá. Bora lá. Gasto uma profeta. Aqui já está uma febre. Certo. É assim, Bishop, Uhum. por que te nomeaste ou quem nomeou-te por Bishop, né? E de onde é que exatamente vem o Bishop? Aonde é que conheceste a palavra de Deus e te converteste, que hoje, né, em dia lideras uma igreja? Ok. Bom, a palavra de Deus, ele já nasce em nós antes mesmo de nós nascermos. Jeremias capítulo 1, versículo 4, ele começa a descrever a respeito do chamado da pessoa. Antes mesmo da pessoa nascer, de sair do ventre da sua mãe, ele já carrega o chamado dentro de si. Mas esse chamado há necessidade de se manifestar. Então, o Bishop, antes de se converter, né, ele era alguém que vivia uma vida sem Deus, vivia uma vida fora dos padrões de Deus, vivia uma vida que não tem nada a ver com Deus, mas um certo tempo, um certo dia, sentiu o chamado de Deus como... Eu me recordo alguns anos atrás, quando o meu pai faleceu, na altura estava com 15, 16 anos, se não estou bem eu. Quando o meu pai faleceu, na realidade foi um impacto muito forte para mim. A morte do meu pai foi um impacto muito forte para mim, porque você sabe como todo filho, quando perde o pai, fica sem chão. Foi algo muito forte para mim. Mas, sobretudo, ainda continuei a levar uma vida sem Deus. E a minha mãe estava a passar por uma situação difícil. E depois eu tive que tomar uma decisão. Disse, não, estou a me mentir a mim mesmo. Não adianta continuar a guiar essa vida ou caminhar, né, desse jeito sem Deus. Porque depois chegou um tempo que depois da morte do meu pai, a minha família ficou destruturada, ficou totalmente, como, né, o termo da gíria, estragada. Minha mãe ficou como alguém que, né, não tem família. A família toda abandonou, a família toda virou as costas. E olha que o meu pai era alguém, né, para quem conheceu a minha infância, quem conheceu meu pai era alguém muito... sabia lidar com todo mundo. Sabia lidar com todo mundo.
Mas, depois da morte dele, essas pessoas todas desapareceram. E a morte do meu pai, para mim, foi um impacto muito forte na minha vida. E olha que eu sou o filho mais velho da minha mãe. Então eu sentei, disse, não, tenho que tomar uma decisão. Tenho que tomar uma decisão de me entregar para Deus. Mas antes de tomar essa decisão, eu já frequentava a igreja. Só que a minha maneira de frequentar a igreja não era de uma maneira, tipo, pronto, de alguém que quer se converter. Era mais, vou estar naquela igreja, amanhã está ali, amanhã está ali, amanhã está ali. E eu sentei e disse, por quê? Até onde eu vou continuar com isso? Não demorou depois da morte do meu pai, 2 anos, perdi um irmão. Perdi um irmão, caçula. Aquilo mexeu novamente comigo. A minha mãe começou a entrar no mundo do álcool. Eu disse, conforme eu já disse a perder, vou tomar uma decisão, vou me entregar para Deus. Então foi aí quando eu comecei a dar os primeiros passos da fé. Entrei numa igreja, na altura entrei numa igreja universal. Foi lá onde eu comecei a dar os primeiros passos da fé. Fui lá, comecei a buscar a Deus. Passei no processo de libertação. E veio um pastor, começou a me ensinar a palavra de Deus, como funciona. Decidi mesmo me entregar de verdade, de coração. Comecei a buscar a Deus. E chegou um tempo que eu tive que me afastar da minha família. E viver distante da minha família. Nessas imediações do 11 de novembro, por quê? Porque veio um pastor que olhou para mim e disse assim, filho, você tem chamado de Deus. Fiquei assustado. O chamado de Deus, eu não entendia sinceramente. O chamado de Deus, você tem chamado de Deus. Eu quero ser para ti como um professor. Então tá bem, vamos lá. E ele pegou para mim, quando fomos para 11 de novembro, começou lá uma igreja, onde ele começou a me dar o espaço do ministério. Então aí a minha mente foi abrindo e Deus começou a falar comigo a respeito do chamado. E de lá para cá nunca mais parei. Então foi a partir depois de todo esse episódio que passaste, né, que decidiste tomar uma decisão de te entregares para Deus. Certo. Mas certo. também disseste aqui que passaste por um processo de libertação. Certo. Queríamos mais ou menos entender que processo é este e por que tiveste que passar por este processo. Bom, o processo de libertação, quando falamos de libertação, infelizmente algumas pessoas acabam por entender mal a expressão libertação. Todo mundo passa por um processo de libertação. Todo mundo. Até as pessoas que nós chamamos de mundano, numa palavra mais fácil, passa por um processo de libertação. O que é libertação? Libertação é sair de um lugar para o outro. Ou seja, eu estou num local, está ruim, e saio daqui, vou para um outro lugar. Mas a libertação espiritual, né, ela tem a ver com questão espiritual. Há pessoas, por exemplo, digo no meu caso, quando comecei o processo de libertação, eu não entendia. E eu julgava ou criticava antes de me converter. Quando ia para uma igreja, eu lembro pessoas a caírem. Oh, estão a cair, estão a se mentir. Mas depois, a primeira vez que eu fui numa igreja, como já disse até, numa igreja universal, e o pastor estava assim a fazer o processo de libertação, eu sentia dentro de mim, parece que eu queria sair de mim. Eu não estava a entender. Parece que tinha uma força que queria sair de mim. Eu não estava a entender. Isso é o quê? Isso é o quê? E quando eu assustei, já estava no chão. Estava no chão e os pastores fizeram que tinham que fazer o trabalho. Eu perguntei o que aconteceu. Disseram, não, irmão, você caiu e uma voz dentro do chão e o Espírito começou a falar sobre o que aconteceu na tua família, o que você tem passado. E por intermédio desse Espírito é que a tua vida estava do jeito que estava. Só que eu não acreditei. Não, é mentira. Está a mentir. Bom, outro dia, eu fui à igreja. Fui com um amigo. Eu lhe falei, só como tem telefone, pega o telefone, me controla. Se eu cair, grava. Para depois me mostrar. Falei, tá bem. Olha, e aconteceu do jeito que eu lhe pedi. Estou na igreja. De repente, caí novamente. E depois daquele todo o processo, quando saímos da igreja, eu como gravaste. E pastor, aqui igreja. Comecei a olhar, comecei a me ver, eu mesmo. Eu que falei isso.
Disse, não, não é você que falou, é o Espírito que está dentro de ti que falou. Por quê? Porque nós africanos carregamos certas tradições que por vezes acabam por ser pactos que muitas das vezes nós não temos conhecimento. Ok. São pactos, algumas tradições de famílias, são pactos que muitas das vezes muita gente não tem conhecimento. E por intermédio desses pactos, a vida da pessoa é privada. E temos casos de muita gente que passa por isso. Por exemplo, temos mulheres, e já acompanhei mulheres que passam por esse tipo de situação, engravidam nesse homem, vai ficando, vai demorar um outro homem. Vai ficando, vai demorar um outro homem. E ela começa a se perguntar o que está se passando comigo. Porque ela não sabe que por detrás desse acontecimento há um pacto que foi feito pelos seus antepassados. Essa pessoa precisa passar por um processo de libertação. Porque enquanto não passar por esse processo de libertação, a vida vai continuar. E claro, que só a pessoa de Jesus é que tem o poder para libertar a pessoa. Então não é o homem que liberta. Correto. Quem liberta é o Senhor Jesus. Certo, certo. E o que dizer daqueles homens, né, que nós conhecemos por homens de Deus, servos do Senhor religiosos, que se intitulam de uma forma que despercebida para alguns, mas que para outros é de forma clara, como sendo eles quem realizam a libertação de um ser humano tal como ele. Certo. Conforme eu disse, né, eu disse que o chamado da pessoa, ela começa não quando a pessoa nasce, antes mesmo de nascer. Ok. Por exemplo, Mana está aqui, né, é apresentadora. Antes mesmo da Mana fazer o curso, né, de apresentadora, se envolver mais na questão de apresentadora, a Mana já nasceu com isso. É algo que nós já nascemos, a pessoa já nasce com o chamado. Toda pessoa que se intitula sou profeta, sou pastor, essa pessoa não carrega o chamado. Porque até as pessoas que carregam o chamado de Deus dificilmente se intitulam só profeta. E eu falo por experiência. Antes mesmo de começar a liderar uma igreja, as pessoas já olhavam para mim, pastor. Não, não sou, não, você é pastor. Como? Você é pastor. Por quê? Porque não é a pessoa que se intitula. Quem tem realmente o chamado de Deus não precisa estar aí, eu sou profeta. Porque pessoas que se intitulam, é aquilo que acabaste de dizer. Eles acabam achando que ele que faz. Por isso é que estamos a ter muita gente que estão a ser enganada por pessoas que se intitularam profeta. Estás a ver? Eu sou profeta. E quando a pessoa diz que eu sou, logo esquece. Ele mandou. João Batista vai dizer que antes de mim vem aquele que é melhor do que eu. É necessário que eu diminua para que ele cresça. E algumas pessoas chegaram para João Batista e perguntaram: és profeta? Não, não sou. És o Cristo? Não, não sou. Quem és? Eu sou apenas um mensageiro e fui enviado para preparar o caminho de Cristo. Mas a Bíblia vai chamar João Batista de profeta. Mas em nenhum momento ele se chamou de profeta. Mesmo as pessoas tentarem lhe dar esse nome, profeta. E outro exemplo é o próprio Jesus. A Bíblia diz que depois de um tempo, quando o povo começou a ver que Jesus estava fazendo muitos milagres, tentaram pegar a Jesus para lhe fazer rei à força. E a Bíblia diz que Jesus foge deles. Por quê? Porque Jesus sabia a sua missão. Jesus sabia a sua missão. Então, as pessoas que se diz profeta, sem querer julgar, mas eu digo que são pessoas que se intitularam e essas pessoas desviam o povo de Deus. Desviam o povo. Porque quem liberta, também, quem liberta é Jesus. João capítulo 8, versículo 32. Se após o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Quem liberta é a pessoa de Jesus. Só Jesus tem o poder para libertar a pessoa. E como é que Jesus liberta a pessoa? Primeiro, o primeiro passo para a pessoa receber a libertação de Jesus é aceitar as condições que se encontram. Ninguém pode receber libertação se não aceitar que eu estou doente. É tipo, né? Quando vamos ao médico. Quem vai ao médico é porque reconhece que está doente. O primeiro passo para receber libertação de Jesus, Jesus, eu estou mal. Preciso de libertação. Jesus, o homem de Deus, é alguém que Deus usa
para fazer o trabalho de Deus. Mas infelizmente o que tem acontecido? Eu fiz, o profeta fulano fez, o profeta fulano fez, e por causa disso o nome de Deus ou de Jesus está a ser colocado de lado. Né? Temos muitas igrejas que já ouvimos, essa água cura, esse chá cura. E as pessoas acabam por se apegar no chá em vez de se apegar na pessoa de Jesus. Não sei se consegui responder a questão. Conseguiu responder sim. Já alguma vez foste criticado por ter saído da igreja que te viu a crescer e agora te tornares pastor? Ou ao sair da igreja em que fazias parte outrora, saíste mais com um guia, digamos, de recomendação? Okay. Já fui muito criticado, muito criticado. É o seguinte, eu sempre digo às pessoas que conversam comigo, nem sempre o lugar que te viu a crescer vai te ver a desenvolver. A questão não é como você termina, não é como a pessoa começa, é como você termina. Tu podes começar num lugar e não terminar lá. Isso é uma das coisas que faz as pessoas... as pessoas não conseguem entender isso. E por causa disso é que criticamos as pessoas. É tipo, por exemplo, o bairro onde nós crescemos. Muitas das vezes, né, tem-se dito na gíria que o bairro onde te viu a crescer não podes fazer lá a tua vida. Mas é também na igreja. Nem sempre o lugar que tu estás é que vais continuar e vai fazer a tua vida. E sim, fui muito criticado quando tomei a decisão de sair. Por quê? Porque nós podemos estar dentro do mesmo barco e por vezes não acabar por concordar por certas coisas que tu vais fazer. E essa questão de sair, primeiro que foi mesmo chamado de Deus. O teu pastor, no caso, também confirmava isso? Ok. Primeiro, ele foi como um pai para mim, quando foi me instruindo. Ele disse para mim, filho, vai chegar um tempo que Deus vai te usar para ganhar almas para o seu reino. De uma forma, né, como pastor. Amém. E fui me recebendo aquele chamado, aquela confirmação, não só por parte do pastor onde eu estava anteriormente, mas também por parte de alguns servos e também por parte do próprio Deus. Só que quando chegou o tempo de sair, né, houve a tua pergunta, houve críticas. Críticas por quê? Porque para nós jovens, quando decidimos ouvir e atender o chamado de Deus, na mente das pessoas estão, esses jovens são emocionados. O jovem já está na igreja. Esse jovem aqui. É isso que acontece na mente de muita gente. Esse jovem é emocionado. Quer dizer, na mente das pessoas está que a pessoa que tem que abrir, que tem que liderar uma igreja, é papá gordo com barriga, 50 anos, 60 anos. Só que acabamos por nos esquecer que o chamado de Deus não tem nada a ver com a idade. Sim, com o próprio Deus. Exemplo de Davi. Davi foi consagrado com 16 anos. Deus lhe consagrou com 16 anos por entendimento do profeta. Salomão começou a liderar o povo de Deus com 16 anos. Só que hoje, quando a sociedade olha para jovens, o que metem na mente? Esses jovens são emocionados. Estão à igreja para poder me arrecadar fundo. Sim, concordo, né, que nem todos os jovens, nem todos, mas alguns estão a acabar por abrir igrejas com essa finalidade. Aí é onde a gente vai cair para a questão da proliferação das igrejas. Exatamente. Não é? Em Angola. E como já tocou nesse assunto, eu gostava de saber qual é a análise que o Bishop faz sobre essa questão da abertura de diversas seitas religiosas hoje em dia. Será que todos que abrem as igrejas são chamados mesmo por Deus? Ou são os tais designados como emocionados que saíram das suas igrejas e a maior parte agora hoje é profeta? Certo. Então, o povo, o pessoal que abre essas igrejas, qual é, na verdade, as suas intenções? Ok, muito bem. Nem todos são chamados por Deus. Temos milhares. Para não falar Angola toda, vamos pegar só Luanda.
temos milhares de jovens que estão a abrir igreja com finalidade de arrecadar fundos pessoais. E hoje os quimbandeiros fecharam a porta dos quimbandam, colocaram fato e gravata, alugaram uma cantina ou um armazém, escreveram Igreja Profética. Por quê? Porque os profetas, os falsos profetas que nós, né, costumamos assim usar o nome, eles trabalham mais com o sofrimento da pessoa. Como é que eles fazem? Por exemplo, eles já sabem vou dar exemplo, a nossa apresentadora está a passar por uma situação difícil. Como ele já sabe da tua situação difícil, então ele vai ferir, vai mexer ali. A única maneira que eu tenho de poder arrecadar fundo dessa pessoa é mexer aonde ele já está passando. Está passando, como não tem filho, eu como sou profeta, né? Sou quem bater me fez profeta, então vou me aproveitar dessa situação. Então há muitas igrejas e eu aqui acabo por concordar com o governo quando vem com a lei de que as igrejas devem se legalizar. Por quê? Porque por causa da ilegalidade nas igrejas, por exemplo, entras por esse cantinho, por esse beco, igreja fulano. Há um minuto, uma rua mais atrás, igreja fulano. Vem mais aí, igreja X. Vem mais aí, igreja X. E o povo, infelizmente, está a se perder. Por quê? Porque hoje em dia as igrejas que estão a se abrir venha, vai receber cura. Venha, vai receber prosperidade. Venha, vai receber isso. Venha, vai receber isso. Qual é a finalidade da igreja? A finalidade da igreja é salvar a alma da pessoa. Não é o bem materiais. É salvar a alma da pessoa. E hoje, os profetas não estão preocupados com as almas. Os falsos profetas não estão preocupados com as almas. Estão preocupados com bens materiais. E por causa disso, muita gente está se desviando. E claro que nem todo mundo que está na igreja tem chamado de Deus. Nem todo mundo. Como é que nós podemos identificar alguém que abriu igreja porque tem exatamente o chamado de Deus? Como é que a gente consegue identificar? É simples. A pessoa que tem chamado de Deus, ele tem amor pelas almas, não pelo bem material. Jesus, quando nos chama, nunca nos prometeu que vai nos dar carro. Nunca. Se ir de uma igreja e o pastor ou o profeta falar assim, você vai ser abençoado. Deus vai te abrir portas. Está te mentir. Está mentir por quê? O pastor nunca falou isso na sua igreja? Não. Nunca disseste aos teus clientes, aos teus fiéis, Deus vai te abrir portas, Deus vai te dar carro? Nunca. Nunca, nunca e nunca. Por quê? Porque quem tem chamado de Deus, ele vai pelas almas. Conforme disse, a igreja não serve para dar bens materiais. Os bens materiais é consequência do trabalho que nós fizemos. A Bíblia diz, do seu suor comerás o teu pão. Como é que um profeta Deus vai te abrir portas? Ok, amém. Deus vai me abrir portas. E se Deus não me abrir, quem vai ser o culpado? E temos muita gente que vai à igreja. Olha, vamos fazer sacrifícios de 50 mil. Porque Deus vai te abrir porta. E ele vai vender. Já acompanha alguém desse jeito. Vai vender a casa, o carro, não sei o quê. E vai trazer dinheiro na igreja. Depois de um tempo, as coisas não acontecem. Deus nunca nos prometeu. Nunca. Olha, vou te dizer uma coisa. Toda pessoa que decide receber Jesus, a vida dele, a vida desta pessoa, acaba por ser 3 vezes mais perseguido do que antes de aceitar Jesus. Vou dar exemplo da Bíblia. Antes de Pedro aceitar a Jesus, Pedro nunca lhe bateram na vida. Antes de Paulo aceitar a Jesus, nunca apanhou chicote. Mas depois de receber a pessoa de Jesus, Paulo está a receber chicotes. Por quê? Porque receber a pessoa de Jesus é uma luta que nós aceitamos para o reino espiritual. Para o reino espiritual. Então, como identificar, né, um verdadeiro homem de Deus?
que tem um chamado de Deus ou uma igreja. Certo. Exato. Primeiro, conforme eu disse, ele vai pelas almas. A intenção desse líder é as almas. A alma da pessoa. Esse é o primeiro foco. Ganhar a alma da pessoa. Quando a alma da pessoa está ganha no reino espiritual, as outras coisas, conforme a Bíblia diz, que serão acrescentadas. Não tem como alguém prosperar se não faz nada. Não tem como. As bênçãos de Deus são consequência, primeiro, do que nós fizemos para Deus e do trabalho que nós fizemos. Uma vez alguém perguntou para mim, por que os mundanos prosperam mais que os crentes? É mais fácil ver um cristão viver mal do que um mundano. Por quê? Não, a questão não é em ter Deus ou não ter Deus. Não. É a lei da semeadura. A lei de acordar cedo. Por exemplo, a mana está aqui. Né? Está aqui a fazer o seu trabalho. Imagina um cristão que está na casa dele, está passando todo dia a orar. A mana está aqui a fazer o trabalho. E no final do mês, a mana vai ter alguma coisa. E o cristão que está lá só a orar. O que é que ele vai ter? Não vai ter nada. Não é que Deus não é justo. Não. Deus é justo. Deus respeita a lei da semeadura. A lei do trabalho. Então, a minha alma vai ser salva. Né? Quando eu vou na igreja. Mas a questão da finança, das portas abertas, tem a ver com o trabalho que eu faço. Não tem nada a ver com Deus vai te abençoar. Se você vir na igreja, tuas portas vão se abrir. Não. A intenção do líder que foi chamado por Deus é as almas. Ganhar almas. Esse sempre foi o foco do líder. Deve ser o foco do homem de Deus que Deus chamou. Exatamente. O profeta... Epa! I'm sorry. Essa é a febre. Exatamente. Essa é já a febre. Quer dizer, não podemos mais ver ninguém, tudo é profeta. Exatamente. Essa é a febre. Exatamente. Agora, sobre o que dizer desta febre que hoje em dia qualquer pessoa ou vimos alguém com a Bíblia e logo que nos viu já fez uma coisa do tipo, sentiu um arrepio e já te disse algo, você também já te assustou e a gente já deixou o dinheiro e chamamos de profeta. Exato. Aqui tem duas coisas. Primeiro, alguns jovens estão a fazer psicologia. Estão a vir estudar não sai mente. Exatamente. Atenção, povo. A psicologia estuda a mente da pessoa, do ser humano. Por exemplo, um psicólogo, ele pode te profetizar por causa do teu estado. Ele olha para ti. O senhor Bishop, né? Também consegue já me profetizar até agora aqui. Vamos lá responder a questão. Conforme eu disse, muitos jovens estão a fazer psicologia. Como? Ele vai fazer psicologia e vai estudar a pessoa. A mãe levanta, quero falar contigo. A mãe levantou. Enquanto ele está aí a fazer aquelas manobras que nós já temos visto. Posso profetizar? Profetiza, papá. É uma manobra isso aqui. Exatamente. Exatamente. É uma manobra. Para qual efeito? Por quê? Por quê? Por que eu falo uma manobra? Nunca vais encontrar na Bíblia um profeta Isaías perguntar: Israel, posso profetizar? Nunca. Rei, posso te profetizar? Para que serve a profecia? Exortar, edificar e consolar. Antigamente Deus usava os profetas para repreender, consolar e exortar. E as profecias que os profetas que eram usados antigamente, e eles não tinham medo, por isso é que os profetas se isolavam da sociedade. Eram pessoas que se isolavam. Por quê? Porque eram muito perseguidos. Ele chegava para o rei, falava: rei, você pecou. E como pecaste, a punição é... Deus está dizendo assim, você pecou, a punição é essa. E hoje em dia as profecias que eu tenho, é difícil ir numa igreja, encontrar um profeta e falar: olha, Deus está me dizendo que ontem você pecou. Deus está me dizendo que você tem que endireitar a tua vida porque ontem você pecou. É difícil. É mais o quê? Deus vai te abençoar. Vai te ver com carro. Posso profetizar? Posso profetizar?
Então, se a profecia da vida é Deus, assim Deus vai falar, filho, pergunta se posso profetizar. Posso profetizar? Não. Conforme eu estava a dizer, ele estuda a psicologia, a mente da pessoa. Enquanto ele ia fazer essa manobra de perguntar no povo, posso profetizar? Ele está a estudar a pessoa. Está a olhar para a pessoa, está a estudar a pessoa. Ele, primeiramente, a primeira coisa que vai ver a forma de como a pessoa se vestiu. Também já dá uma informação. Exatamente. A cara que a pessoa mete. E tem muita mamãe que já dá uma bandeira. Eu vou meter já uma cara agora. Tem muita gente que dá uma bandeira. O Bishop fala alguma coisa para mim. Exato, tem muita gente que a própria irmã se entregam. E olha que atacam mais mulheres. Porque eles sabem que mulheres são pessoas, são seres, né, sensíveis. Pegam uma mulher por quê? São sensíveis. Não posso profetizar? Profetiza, papá. Mamãe, Deus está me dizendo que estás a passar por um problema. Isso é mentira. Todo mundo passa por problema. Deus está me dizendo que você está a passar por um grande problema. E a mamãe, é verdade, papai, é verdade. Mas Deus está me dizendo que esse problema vai passar. Claro que vai passar. Não tem problema que não passa. Não tem problema que não passa. Deus está me dizendo que esse problema vai passar. Amém, papai. Amém. Deus está me dizendo que a mamãe está a passar por uma situação onde a mamãe, a vida financeira da mamãe está mal. A mamãe quando vai vender, não vê o lucro. Nós somos seres humanos. É claro que quando a pessoa vai no mercado, nem sempre que vender vai ter lucro. Existe um momento que não vai vender nada. Isso não é profecia. Mas por falta de... E é isso que eu disse. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Por falta do conhecimento das pessoas. Hoje, as pessoas estão se enganando. É verdade, papá. Meu negócio está aí abaixo. Deus está me dizendo, mamãe, que na tua casa com teu marido tem tido muita briga. Qual é o casal que não discorda? Qual é o casal que não tem briga? Aqui é uma análise hoje. Está a entender? Qual é o casal que não tem briga? Não tem briga. Mas Deus está me dizendo que isso vai passar. Ele faz uma análise. E alguns acabam por receber uma informações. Já acompanhei. De outras pessoas. Exatamente. Eu já recebi pessoas que saíram de uma igreja e o pastor foi no gabinete do pastor e foi explicar a sua vida. Pastor, eu estou a passar por isso. O profeta vê se me ajuda. Quando ela vai para o culto, no momento do culto, o profeta faz daquilo uma profecia. Mas Deus está me dizendo que você está a passar por isso, mas Deus vai resolver. Porque graças a Deus ele é inteligente. Não é isso que você está me mentir. Isso que está falando. Já lhe falei no gabinete. E alguns mandam mesmo informação. Olha, sabe aquela mãe que costuma vir no culto? Vai procurar saber da vida dela. Tem os seus agentes que chamam discípulos. Vai procurar saber da vida dele para ver como é que é. E depois vem me dar informação. Isso realmente tem acontecido? Acontece muitas vezes. E alguns vão por na casa escura. É aqui onde eu digo que, tocando um pouco, estamos a falar dos falsos profetas. Né? É aqui onde eu digo que falso profeta não é caracterizado pelas profecias que ele dá. Porque até um quimbandeiro, o quimbandeiro quando vai para, as pessoas vão para a casa deles, logo que entra, ele já consegue, né? Olha, você veio aqui porque vai passar por isso. Então, o falso profeta não é caracterizado pela profecia, ele pode dar uma profecia verdadeira. Ele pode te falar o que está acontecendo. Ontem, por exemplo, comeste arroz com feijão. É verdade ou é mentira? É verdade. Ontem no trabalho discutiste com o colega. É verdade. Pessoas que não têm conhecimento sobre a palavra de Deus. Não, esse mesmo é homem de Deus. Esse aqui mesmo é um verdadeiro profeta. Como é que eu dou conta que esse é falso profeta? A intenção da profecia. Ok. O caráter da pessoa. Qual é a intenção dessa profecia? Não fica fixado apenas na profecia que o profeta te deu. A intenção. Conforme eu disse, a profecia de Deus, ele vem para repreender, exortar e consolar. E toda a profecia de Deus, a finalidade é te aproximar da palavra de Deus, te aproximar de Cristo. Deus está me dizendo que a mamãe está a passar por isso, mas, mamãe, entrega a tua vida para Jesus. Jesus é a solução da tua vida.
Se não entregares a tua vida para Jesus, eu ainda que eu orar por ti, não vai acontecer nada. Então, o homem de Deus, ou o profeta de Deus, ele foca na pessoa de Jesus. A profecia deve estar centrada em Jesus. Pode te profetizar sobre dinheiro, sobre o que estás a passar, mas o foco é Jesus. Em nenhum momento ele vai te desviar de Jesus. Quando a profecia já te desvia de Jesus e te leva, né, para o dinheiro, que acontece com muita gente, essa profecia não é de Deus. Mamãe, estás a passar por isso, assim, assim, assim. É verdade, pai. Para isso, vamos fazer um trabalho espiritual. Mamãe vai preparar 50 mil. Esse problema vai passar. Amém, mamãe? Amém. Eu não sei nem que gostam. Amém, mamãe? Amém. A profecia é verdadeira. Só que a intenção da profecia. Então, o falso profeta não é caracterizado pela profecia que ele dá, a intenção. Amém, mamãe? Amém. Prepara sacrifício de 50 mil. Essa mamãe que está lhe pedindo sacrifício de 50 mil. Às vezes é uma mamãe que em casa não, né, às vezes não comeu com os filhos. Às vezes é uma mamãe que em casa também está passando por dificuldade. Ela vai ser obrigada a fazer que dívida, vai vender coisas de casa. Havia agradar o profeta, não, o profeta está aqui. E depois do trabalho, a situação continua. Quantas e quantas igrejas fazem trabalho de portas abertas e a porta nunca se abriu? Semana da porta aberta, a porta nunca se abriu. Essa semana foi semana da porta aberta. Depois de 2 semanas, de um mês, semana da porta aberta. Um mês, semana da porta. Vai se abrir quando? Então tudo não tem um processo? Exatamente. O processo da vida do ser humano, né, como crente ou como cristão. O processo que a mana está se referindo, não sei qual é o processo que a mana está se referindo, mas Na questão esse trabalho de portas abertas, esse mês de porta aberta, próximo mês de porta aberta, outro mês, quer dizer, o ano terminou é sempre porta no aberta. processo da porta aberta. Uhum. Não há que se esperar alguma vez respeitar o processo para, né, vermos essas portas a se abrirem, ou então logo de imediato que vai se fazer um propósito ou um culto, uma missa de portas abertas. Então, logo que se fez, já logo se abriu. Não. Vão também chamar de feiticeiro. Exatamente, não. É o seguinte, aqui, há de se entender uma coisa. Todo o trabalho que vem de Deus, a finalidade é ajudar a pessoa por aquilo que ele está passando. Okay. Deus não vai te mandar repetir um trabalho por 3 vezes. Olha, acredita, Deus não fala muito. O que acontece é que Deus confirma a palavra que ele já falou antigamente. Tudo que está se falando, não é que Deus está sempre a falar. Não, tudo que Deus falou já está aqui. Na palavra dele. Na palavra. Nós apenas confirmamos aquilo que Deus já falou. Deus não vai te mandar fazer um trabalho por 3 vezes ou 4 vezes com uma única finalidade. Essa semana, filho, por exemplo, né? Filho meu, essa semana manda o povo fazer um trabalho de portas abertas. Amém, pai. Essa semana, portas abertas. Depois de uma semana, filho, manda mais o povo fazer um trabalho de portas abertas. Amém. Porta aberta. Porta aberta. Mas a pergunta é, será que Deus não sabe que há pessoas aí que estavam entrando nesse trabalho de porta aberta, estavam a fazer dívida? Então, Deus não... Aqui está aí ser orado para lhe abrirem a porta, mas está em dívida. Constantemente a fazer dívida. Exatamente, temos muita gente. Muita gente. E olha que Deus, né, Deus nunca vai te fazer entrar num trabalho espiritual se a finalidade não foi a pessoa de Jesus. Estou sempre a falar sobre isso. A finalidade de Deus em todo o trabalho que Deus vai mandar o homem de Deus fazer é a pessoa de Jesus. Deixa eu dar um pequeno testemunho do homem de Deus. Havia um servo de Deus. Ele tinha uma igreja com mais de 5.000 pessoas dentro da igreja. E os cultos eram muito cheios. Era muito cheio. E ele falava sobre prosperidade, falava sobre profecia, revelava, profetizava. Mas depois chegou um tempo que, enquanto ele dormia, Deus falou com ele em sonho. Disse, filho,
durante esses 3 meses, vai falar sobre 3 temas. O primeiro tema vai falar sobre o pecado. No primeiro mês vai falar sobre o pecado. No segundo mês vai falar sobre a hipocrisia na igreja. E o terceiro mês vai falar sobre abandonar a vida antiga. Ele escondeu o sono e partilhou com a esposa. Olha, quando estava dormindo, ele falou comigo assim, assim, assim. E a esposa disse também, vamos obedecer a voz de Deus. No primeiro mês, falou sobre o pecado. Irmão, se arrepende. Deixa a tua vida de pecado. No segundo mês, falou sobre hipocrisia. Há muita gente hipócrita na igreja e só vem para receber cura. No terceiro mês, estava a falar sobre as pessoas que continuam com a vida antiga. Antes do terceiro mês terminar, a igreja de 5.000 pessoas começaram a congregar 500 pessoas. E ele foi em casa, começou a orar a Deus. O que está acontecendo? Eu só estou a obedecer a tua palavra. Por que as pessoas estão indo embora? A igreja está ficando vazia, Deus. E Deus disse assim para ele, não, você não entendeu. As pessoas que estavam aqui na via aqui, não estavam a vir por amor a mim. Não estavam a vir porque queriam deixar a vida antiga. Eles estavam mais preocupados com as bênçãos. E a minha finalidade com o meu povo, não é apenas lhes abençoar. Eu quero que eles mudem de vida. Então, a finalidade de Deus vai ser sempre essa, mudar de vida. Entregar-se para Jesus. Conforme eu disse até, vou repetir mais uma vez. Bênçãos são consequências da vida que nós levamos com Cristo e consequência do trabalho que nós fizemos. Nenhum pastor pode mentir, dizer que se você fazer esse trabalho, as portas vão se abrir. É mentira. É extremamente mentira. Porque os trabalhos espirituais, olha, essa questão, tem muita gente que vai ter comigo. Eu fui numa igreja assim, me falaram para fazer isso, e não deu certo. Uma vez perguntei, desculpa a expressão, como é que, tens quantos anos? Tenho 50, mamãe 50 anos mesmo, mamãe mesmo 50 anos. E o profeta tem quantos anos? Tem 30 anos. Um jovem de 30 anos, mamãe, é que vai mesmo te mentir assim ao ponto de dizer que se você dá 100 mil kwanza, Deus vai te abrir a porta. Ah, não, pai, eu não sabia, por isso é que aceitei. Não. A melhorar, não. Essa é a melhorar. A palavra de Deus. De Gênesis Apocalipse. Nunca vais encontrar Deus a falar. Se você se assiste, me aceitar, vou te fazer rico, milionário. Nunca. Porque se a promessa fosse essa, eu acho que não haveria mundano. Todos podiam ser crentes, todos podiam ser cristãos. Porque sabe, se eu aceitar Jesus, vou ser rico. Por que temos muito de mundano? Se Deus quer para ficar rico, se Deus abre as portas. Então, a palavra. A palavra de Deus. Atualmente, Bishop, tem-se dito que as igrejas agora viraram empresa. Exato. Por que temos dito que as igrejas viraram empresa? Na igreja se fatura muito. Se fatura muito nas igrejas hoje em dia, Bishop. Realmente é. Olha, hoje em dia, digo mais as igrejas, né, e focam-se muito no milagre. As igrejas que se focam muito em milagres. Fazem muito dinheiro. Quando dizes igrejas que se focam muito em milagres, mais ou menos o que queres nos dizer? Porque para nós podermos também perceber. É tipo, por exemplo, tens noção de que uma mulher que está há 10 anos não gera filho, tem noção do que ela é capaz de fazer só para ter um filho? Muita coisa, creio eu. Olha, há um texto na Bíblia, uma mulher que sofreu há 12 anos fluxo de sangue. Ela chega para Jesus e diz, Jesus, né? Naquela confusão, ele ouviu falar de Jesus, naquela confusão, Jesus enquanto passava, ela toca na orla de Jesus e recebe a cura. Jesus depois diz, quem me tocou? E os discípulos disseram, mestre, tem muita gente aqui, como é que vai dar conta quem me tocou? Não, alguém me tocou, senti poder a sair de mim.
E a mulher depois se manifestou e disse, mestre, Jesus, eu sofri 12 anos de fruto de sangue. Já fui em vários médicos. E segundo a teologia, afirma que aquela mulher tinha muito dinheiro. Já fui em vários médicos. E o médico não foi de borla. Não foi de graça. Teve que pagar. Agora imagina uma mulher que está 12 anos aí nos médicos. Quanto é que já gastou? Muito. Agora imagina uma mulher que está vindo na igreja. E o profeta está lhe dizendo assim, ou o homem de Deus, né? Para não dizer que estamos a focar apenas nos profetas. Exato. Alguém que se diz ser homem de Deus, lhe diz assim, se colocares agora mesmo 200 mil kwanza no balaio, vais conceber. Uma mulher que está 10 anos, que não sabe o que é carregar um filho no ventre ou nos braços. A primeira intenção dela vai ser lutar para dar aquele dinheiro. Mas esse dinheiro pertence a quem? À igreja, ao pastor, ou eles retribuem, né, para os órfãos e viúvas, porque até onde eu sei, é esse um dos mandamentos, né? Essa é uma das ordens que a Bíblia também fala, que nós devemos compartilhar nossos bens com os órfãos e as viúvas. Esse dinheiro que entra dentro das igrejas serve para quê exatamente? Para o pastor, para sustentar o pastor? Todo o dinheiro que vem de sacrifícios que são utilizados nas igrejas e falam e focam-se mais no milagre é para o benefício pessoal do pastor. Exato. Então, quer dizer, o pastor está a tomar leite nesta época, nós estamos sempre no chá. Sabe por que eu digo isso? Deixa só abrir Malaquias capítulo 3, onde Deus fala sobre o dinheiro. Qual é o foco do dinheiro e qual é o real dinheiro que Deus ordena que nós temos que dar. Porque o dinheiro que vem de sacrifícios, de milagres, vem se Deus faz, se você dá, Deus vai fazer isso, é para uso pessoal. Porque o dinheiro que está na Bíblia, a oferta que Deus orienta, só são 2 ou 3. Primeiro, está em Malaquias capítulo 3, versículo 10, onde Deus fala sobre o dízimo. Malaquias capítulo 3, deixa eu só pegar rapidamente. Ok, está aqui. Malaquias capítulo 3, ele fala sobre o dízimo, onde ele diz, Malaquias capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte, trazei todos os dízimos para a casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E depois provai de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Desculpa, a única oferta que Deus ordena na Bíblia atualmente, dízimo e ofertas. Dízimo e ofertas. Dízimo para que haja mantimento na casa de Deus. O que é oferta? Oferta é um ato de agradecimento a Deus por aquilo que Ele fez na minha vida. E toda oferta que já vem preço, não é oferta que vem de Deus. Porque em nenhum momento Deus, nunca vai se encontrar na Bíblia, Deus a dizer, manda o povo trazer X. Oferta é um ato de agradecimento. Então, quando eu orava para algumas pessoas, dizia assim, vai ao templo e oferta a Deus de acordo com aquilo que Moisés orientou. Eu, ou a pessoa, é que tem que sentir, não, pelo que Deus fez na minha vida, vou ofertar com 10 mil kwanza. Pelo que Deus fez na minha vida, vou dar 50 mil kwanza. Isso é um ato voluntário. É tipo o homem de Deus mesmo, quando ora a favor de alguém e Deus se manifesta. Não é o profeta ou o líder que vai dizer, não, tens que dar X. Porque a Bíblia diz que de graça recebeste e de graça dai. Quem cura não é o homem. Nós somos apenas alguém que Deus usa para manifestar o seu poder na vida da pessoa. Então, quando o profeta já coloca um preço na cura que se manifestou, aquela cura, primeiro, não veio de Deus. E segundo, aquela oferta não é para a obra de Deus, é para o uso pessoal. Você que estamos a ver hoje, né? Muitos andaram com o carro. E conforme alguém uma vez me contou, disse, o pastor aí da igreja com o carro, viu uma ovelha andar a pé, ainda baixou uma mão no vidro. Pai do Senhor, filha. A ovelha também, Pai do Senhor, pai. Como é que tá? Estamos bem. Está onde? Está aí na igreja. Vamos nos encontrar lá, filha. E o pastor continua aí com o carro.
Então você, Deus, não tinha mais espaço no carro. então você pastor, vai encontrar a filha a andar a pé. Aí na igreja, aonde o pastor também está aí. Você vai encontrar a filha, entra. E depois acaba com isso aqui. Ah não, filha, chega na igreja. Vamos ofertar. Decidiu andar a pé, para dar quê? Oferta. Mas o pastor. Aí começa a gritar. Estás a ver onde é conforme a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade de muitos, Esfriará. o amor esfriará. E hoje está acontecendo isso, infelizmente, nas igrejas. E, né, Bishop, qual é, na verdade, qual é exatamente o caminho que nos leva para Deus? O caminho verdadeiro que nos poderá tirar dessa maldade, desse desamor que tem acontecido agora e nos fazer também conhecer o Cristo que outrora nem muitos não conheciam, mas receberam. Olha, graças a Deus, essa é a pergunta que louva a Deus. Porque eu amo falar de Jesus. Amo. Tenho paixão em falar de Jesus. Não apenas porque está escrito, mas porque ele tem na minha vida. Cristo Jesus. Jesus, olha, Jesus é tão real, mas tão real mesmo, que chega um tempo, chega um período que às vezes quando eu estou a orar, eu sinto a presença dele. Olha, e de repente você sente aquela paz. Estás a ver quando estás num abismo, de repente veja uma luz no fundo do poço. O único caminho que nós temos para chegar a Deus é Jesus. Jesus é mais que suficiente. Como ele disse na sua palavra, é escrito a porta lá. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei na sua vida e farei morada. Um dia o apóstolo Paulo, que antes era chamado de Saulo, ele perseguia os discípulos, perseguia o povo de Cristo, queria matar. Mas quando se encontra com a pessoa de Jesus, a vida dele mudou. Não existe pessoa que se encontra com Jesus. Não estou a falar profeta, não estou a falar pastor, não estou a falar apóstolo. Jesus. Não existe pessoa que se encontra com Jesus e a vida dele continua do mesmo jeito. Quando falo a vida dele continua do mesmo jeito, não estou a me referir de bem materiais. Estou a falar na paz do Espírito. Jesus disse, a minha paz vos dou. Estás a ver? Quando nós não temos nada, mas você consegue sentir uma paz. Eu já fui orar para um senhor, ex-comandante de uma da esquadra de Viana. Eu cheguei na casa dele, casa bem grande, bonita. Estás a ver? Casa que quando entra e fala, afinal, estou vendo uma cabana. Já. Casa bonita, segurança, casa bonita. E quando eu cheguei na casa dele, eu falei para o chefe, uau, tua casa é bonita. A primeira coisa que ele falou, pastor, eu daria tudo isso só para ter uma noite de paz. Eu falei, por quê? Pastor, eu não tenho paz. Só quero ter paz. Então logo conseguimos perceber que os bens materiais não têm paz, não traz paz. Dinheiro precisamos, mas não traz paz. Quem traz paz é a pessoa de Jesus. Quem traz paz é a pessoa de Jesus. Exato. No teu ponto de vista, Bishop, como é que analisas o estado atual das igrejas e, por outra, concordas com o que o governo agora implementou, que nenhum pastor pode ser, todo aquele que é pastor tem de ter o curso, não é, de teologia. Isso, de certa forma, afeta as igrejas? Posso responder a questão? Está à vontade. Até certo ponto, sim. Sim. Eu, no princípio da entrevista, eu disse que eu acabo por concordar com o governo. Com o governo. Exato. Por quê? As igrejas hoje em dia está a parecer cantina. Está
Está a parecer cantina por quê? Porque em toda a esquina da igreja. E por causa disso, é que a sociedade, muitas das vezes, está acabando por ficar doente. E essas igrejas que está a se abrir não com a intenção de ganhar almas. Não todas, algumas. Estão a se aproveitar da dor das pessoas para poder arrecadar fundo para si mesmo. É aqui onde eu digo que concordo com o governo quando entra com a lei de que as igrejas devem se legalizar. Acredita, se as igrejas. Isso que o governo deve se legalizar, muitas igrejas vão ser fechadas. Porque muitos estão a trabalhar com documentos falsos. Até para a igreja trabalham com documento falso, isso não é pecado. A igreja que está trabalhando sem documento. Até documento falso para a igreja, isso é pecado. Igreja não vão lá, não é o lugar da verdade, da justiça, da santidade. Exato. As igrejas hoje, algumas estão a distrair o povo. Mas eu digo que isso é uma questão espiritual. Sabe por quê? Porque o Satanás já não está preocupado em tirar as pessoas da igreja. O Satanás está preocupado em desviar as pessoas dentro da igreja. Por quê? Porque Satanás, eu acho que Satanás tem muito trabalho, até ele tirar da igreja, lhe meter, botar a beber, muito trabalho, não, vou lhe desviar dentro da igreja. Está na igreja, mas é fofoqueira, está na igreja, mas bebe, está na igreja, mas é traficante, está na igreja. Então, Satanás, essa é a visão de Satanás. Eu concordo com o governo quando diga que as igrejas devem se legalizar. Agora, há um porém aqui sobre a teologia. A teologia não é sinal de que o pastor é servo de Deus. Para que serve a teologia? A teologia serve, né, para ajudar no conhecimento do pastor. No conhecimento. Não para dar legalidade de que esse aqui pode ser pastor. Porque o chamado de Deus não tem nada a ver com teologia. A teologia serve para ajudar, né, no conhecimento do pastor. Só por isso. Só que o governo aqui está a fazer confusão. Já não está a usar a teologia como, né, essa finalidade que foi, está a usar, não. Agora tem que fazer teologia. Um falso profeta, e hoje, aqui em Angola, não sei se já temos instituto sobre teologia, não sei. Né? Mas hoje, um falso profeta, ele pode ir numa escola, fazer teologia, pegar e vir para a igreja. Fala muito de falso. Tem verdadeiros? Tem. Conheces? Conheço. O pastor, a propósito, o bishop, nunca profetizou ninguém na tua igreja? Já. Profetizas também. Já. Mas com Jesus lá na profecia, certo? Correto. Ficou a minha profecia, que não me falaram. Nós vamos terminar. Né? Vamos terminar. Mas não vamos terminar sem antes fazer o convite ao pessoal lá de casa para seguir-nos no Instagram, no Facebook, no TikTok, até no YouTube, né? E se inscrever no nosso YouTube, vai lá, nos Choras com Muita Vida, podcast, se inscreva, né? Siga-nos e nos faça crescer. Nos faça crescer, porque nós poderemos mais vezes trazer aqui conteúdos que têm a ver com, né, com isso, com igrejas e diversificando também. Então, eu vou te convidar a curtires, a comentar, deixa os teus comentários lá. O pastor vai aparecer para responder alguns, pastor. Já estou aqui a fazer publicidade. O Bishop vai responder algumas perguntas que vocês fizerem, mas nada de ofensa. O pastor vai vos orar. Então vamos ficar por aqui. Como já sabem, eu sou Rosa Vieira. Hoje ficamos por aqui no Histórias com Vida, porque nós damos voz a quem pode. A minha profecia, fica comigo aqui, pastor, nos baixos da minha profecia. Tchau, tchau!